E mais uma vez a Federação Cearense apronta das suas, né? Quem não lembra de 2004? Quem não lembra desses episódios em que prejudicam o Ceará? E graças ao imperador do psique consegue mais uma vez chorar e ser atendido, né, pela Federação Cearense. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, porque é importante a gente estar atento aí a esses movimentos de bastidores do futebol cearense. Vem comigo. Você que está nesse vídeo agora, deixa o seu like, se inscreve por aqui. Eu sou Klaus Catuna e a gente fala sobre o Ceará Sporting Clube e defende o Ceará Sporting Clube de situações esdrúxulas como essa que aconteceram na calada da noite, né, onde a federação soltou uma nota oficial no Instagram, né, às 7 horas atrás, ou seja, meia-noite. Tinha alguém trabalhando na federação para definir isso, mas enfim, a nota oficial saiu aí meia-noite, dizendo que os jogos de Ceará e Fortaleza e do Ferroviário também, do Maracanã, pelas semifinais do Campeonato Cearense, dar-se-ão, né? Eita, menino, que agora eu fui longe. Ocorrerão lá no PV, né? E o jogo do Ceará, o Ceará como o time de melhor campanha, poderia escolher onde jogar, né? E o Ceará escolheu a Arena Castelão. O time que, depois das determinações da secretaria de que não poderia haver jogos com intervalos menores do que 66 horas, teria que mandar seu jogo em outra praça esportiva. No caso, o Ceará é o melhor mandante da competição. Então, o Ceará tem por direito da regra do campeonato e da secretaria jogar na Arena Castelão. Mas a federação que fez? Não vou incomodar o Fortaleza e o Ceará está praticamente classificado, vou jogar o jogo para o PV. Não vou agradar o Fortaleza e não vou agradar o Ceará. O Ceará não tinha nada a ver com isso e foi o prejudicado dessa decisão aí da federação. Nem vou entrar no mérito do que o chororô do Marcelo Paes pedindo, exigindo, né? Fortaleza vai jogar no Castelão, papapá, enfim. Ele não foi atendido, mas quem se prejudicou foi o Ceará, por esse choro dele, né? Então, assim, a federação, mais uma vez, de forma abrupta, né, esquisita, porque não existe, a nota fala em transparência e tudo mais, não existe uma decisão que sai à meia-noite, né, para o público, falando que os jogos não ocorrerão na Arena Castelão. Já é esquisito por si só, né? E assim, aqui na nota informa um detalhe que eu achei curioso. Ele bota: a tabela detalhada da terceira fase da competição, divulgada em 23 de fevereiro, previa a realização das partidas nos dias 8 e 9 de março na Arena Castelão. Diante disso, a FCF, juntamente com os clubes envolvidos, encaminhou os ofícios 012-2025, 013-2025 e 014-2025 à Secretaria do Esporte do Estado do Ceará, a SESPORT, solicitando em caráter excepcional a autorização para a realização das partidas no estádio. Em resposta, a SESPORT recomendou que a FCF solicitasse aos clubes envolvidos a indicação de novos locais para os jogos, visto que o intervalo inicialmente previsto não atende às diretrizes estabelecidas. Ora, pois, o intervalo, ele é, sim, obedecido. O Fortaleza jogou na quarta-feira, o Ceará vai jogar domingo. O Fortaleza jogou hoje, junto com o Ferroviário, na Arena Castelão. O Ceará vai jogar domingo. O Ceará, esse, que inclusive retirou o jogo de hoje, que seria na Arena Castelão contra o América de Natal, para atender a essa demanda da SESPORT, e colocou no PV. Cumpriu a regra dentro do jogo. O jogo hoje, quarta-feira, o jogo de ontem, quarta-feira, entre Fortaleza e Ferroviário, se a gente contar as horas necessárias até domingo, ela atende. Quem não atende é o jogo de sábado, que inclusive já estava pré-definido para ser no PV, segundo não só as regras da SESPORT, como a regra do Campeonato Cearense. Então, quem está infringindo a regra é o Ceará? Não. É a federação. Para favorecer, para um eventual favorecimento ou um eventual prejudicado, que é o Ceará. A única coisa que está acontecendo nessa situação toda é o Ceará se prejudicando. Ah, o Fortaleza não vai jogar no Castelão. Problema do Fortaleza, não fez a melhor campanha, perdeu o Clássico Rei, chora, engole o choro e vai jogar no PV. Mas aí a federação não quer desagradar o Fortaleza. Se eu não agrado o Fortaleza, eu desagrado o Ceará.
Então, assim, é muito estranho o movimento da Federação Cearense de Futebol. Muito esquisito, é antipático ao Ceará. E, assim, eu não sei se a diretoria do Ceará já tinha sido informada antes. Eu imagino que o João Paulo não seja o cara da treta, né? Mas esses movimentos são estranhos e o Ceará precisa estar atento. O Ceará, em tempos atrás, não aceitaria jamais uma decisão dessa. E o Ceará não pode ficar calado em relação a esse comportamento esquisito da federação. O que ele está colocando aqui de transparente não tem nada de transparente e você não precisa ser nenhum especialista aqui no que está sendo dito nessa nota da federação completamente sem sentido. Tem detalhes aqui que não fazem sentido. Outros, claro, fazem, mas outros aqui estão escondendo a verdade. A verdade é que o Ceará fez a melhor campanha, que o Ceará pode escolher onde jogar, que o jogo entre o Fortaleza e o Ferroviário na Copa do Nordeste e o jogo do Ceará domingo contra o Maracanã, que seria ou deve ser no Castelão, tem intervalo de tempo suficiente. Então, assim, há um movimento esquisito. E aí eu vejo, muitas vezes, a galera falando, porra, mas quando for lá na frente, que tiver um Fortaleza na Libertadores e o Ceará jogando com o Flamengo no Brasileirão. Velho, a gente está podendo fazer isso porque é justamente um campeonato de peso menor. O campeonato cearense tem um peso muito menor do que essas competições prioritárias do Ceará e do Fortaleza. Que, inclusive, essa preservação do gramado está sendo feita pensando nessas competições, porque tem uma opinião pública de peso nacional, que já tem um histórico de falar que o gramado do Castelão é ruim. Então, assim, vocês também precisam ter esse bom senso. Porque não é bom senso colocar os dois jogos nesse momento, num campeonato que está praticamente aí definido, com Ceará e Fortaleza na final, deve se confirmar aí nessa próxima rodada, dois jogos no Castelão, em que os públicos não vão ser grandes. Então, assim, o Ceará, por direito, tem que jogar no Castelão. E o Fortaleza, por decisão e por direito, tem que jogar no PV, junto com o Ferroviário. E acabou. A regra tem que ser aplicada agora. Justamente para preservar o gramado para o Ceará e para o Fortaleza lá na frente. É melhor seguir a regra agora do que ter o tal do bom senso, ou deixar de ter o tal do bom senso, num eventual dois jogos grandes na arena, lá na frente, e aí, por uma questão do gramado tá horrível, um jogo ser prejudicado pelo outro. Então, eu não, basicamente, concordo com nada do que está sendo dito sobre isso. Acho que tudo é muito para agradar o imperadorzinho do PC, ou pelo menos não desagradá-lo completamente, né? Se eu não posso agradá-lo, eu não vou desagradá-lo. Então, assim, o Ceará não pode ficar aceitando essas coisas, esses movimentos esquisitos aí de bastidores. Tem que estar muito atento para a arbitragem nos jogos decisivos da final do Campeonato Cearense. Tem que estar muito atento a tudo que está sendo feito de bastidores envolvendo essa reta final do Campeonato Cearense, porque isso mela o campeonato. Isso mela as regras do campeonato. E a gente sabe que o campeonato, no final, afunila para Ceará e Fortaleza. E quando há um movimento desse que prejudica o Ceará tem que estar atento. Não pode aceitar esses projetinhos de imperadores aí querendo, sabe, se impor diante das regras do campeonato. Então, não é legal, não é um movimento legal da federação, antipático ao Ceará, prejudica o time de melhor campanha. Tenho certeza que se fosse o contrário, isso não estaria nem sequer sendo cogitado. Então, assim, lamento muito por isso. Lamento muito mesmo, porque isso pode melar o campeonato, isso pode atrapalhar, manchar o campeonato já de antemão. Era uma coisa simples. Colocar um jogo no PV, o outro no Castelão, o assunto está encerrado. As regras estariam sendo respeitadas, a CESPORT não precisaria se manifestar, porque, basicamente, o intervalo de tempo entre as partidas, tanto de ontem como a do Ceará na semifinal, estaria sendo respeitado e ela não teria argumentos para não colocar o jogo do Ceará e Maracanã no Castelão. Mas a federação prefere ter esse movimento esquisito, ao meu ver, esquisito, que vai de encontro ao que teve na coletiva do Paes, só que não atendeu ao Paes, mas prejudicou o Ceará. Então, tudo isso é muito estranho, o Ceará tem que estar atento, o Ceará tem que se impor. O Ceará precisa se impor nessa história. Não pode aceitar esse tipo de movimento calado. Ah, não, tá tudo bem e tal, porque depois a trolha entra, né? A gente sabe como funciona aqui as coisas. O Ceará tem que estar muito atento nesse jogo de bastidores aí para não aceitar calado movimentos esquisitos.
É isso. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nesse vídeo. Deixa o like se curtiu. Comenta. Se não gostou também, que eu não estou aqui para agradar todo mundo, deixa o teu dislike também. Comenta aqui no BPR. Se inscreve no BPR e vem com nós. É isso. Valeu. Bora, Rosão! E bora pro racho.